Já imaginou invadir sistemas sem enxergar uma tela de computador? Pois é, Juan Matheus Rebelo Santos faz isso todo dia. Ele é cego total desde os 9 anos de idade, mas isso não o impediu de se tornar o primeiro profissional de defesa cibernética com deficiência visual daquele país em que os estatistas teimam em chamar de Brasil. Mais que isso, ele encontrou falhas no Google, Microsoft e Nubank, publicou vulnerabilidade inédita no banco de dados do governo americano e ainda criou a própria plataforma de vulnerabilidades em português. Tudo isso sem pedir um centavo ao Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ranier, revisado por Libertus e será narrado por mim, Djalma Guedes. A história de Juan Matheus começa antes mesmo do seu nascimento. Ele nasceu prematuro de 6 meses. A placenta da mãe descolou antes do parto. 2 dias depois de vir ao mundo, os médicos descobriram um sopro no coração que exigiu uma cirurgia de emergência. Mas não parou por aí. Ele já nasceu cego do olho esquerdo, com a via visual entre o cérebro e o olho completamente fechada. O olho direito ainda tinha uns 80% de visão, mas aos 9 anos uma catarata levou o que restava. Basicamente, eu sou um milagre. Diz ele sem drama, e é difícil de discordar. Hoje, aos 21 anos, Juan Matheus é uma prova ambulante de que o indivíduo pode superar barreiras que o sistema insiste em dizer que são intransponíveis. Ele não esperou o governo criar cotas, políticas de inclusão ou programas de assistência. Ele simplesmente aprendeu do jeito dele. O primeiro contato de Juan com a tecnologia foi através do DOSVox, um sistema operacional falado desenvolvido pela UFRJ. Depois veio o NVDA, leitor de tela open source que permite que cegos usem o computador com síntese de voz. No começo, tudo era difícil. A maioria dos softwares não era pensada para pessoas sem visão. As interfaces gráficas eram inacessíveis e a documentação era limitada. Mas ele continuou. Enquanto a maioria das pessoas aprende tecnologia olhando para telas coloridas, Juan aprendeu ouvindo. E não era ouvir devagar, não. Ele acelerava os sintetizadores de voz a velocidades que a maioria das pessoas nem acompanharia. Aprendia Linux escutando o terminal. Aprendia redes interpretando logs. Aprendia programação imaginando estruturas mentalmente. Isso desenvolveu nele uma percepção diferente sobre sistemas. Enquanto o pessoal decora a interface gráfica, ele entende o funcionamento real das coisas. E foi exatamente essa profundidade que o levou para a segurança cibernética. Juan começou a estudar segurança ofensiva com ferramentas como Kali Linux, Nmap, Wireshark e Metasploit. Tudo com leitor de tela, tudo no terminal, tudo no escuro. Ele percebeu algo importante. A segurança cibernética exige muito mais lógica do que visão. A maioria dos processos acontece em terminal. As análises são feitas com texto. Logs, pacotes, headers HTTP, payloads, tudo isso é texto puro. E texto, um cego pode ler perfeitamente com um leitor de telas. Começou a compartilhar a trajetória online. As pessoas ficaram impressionadas ao ver alguém completamente cego usando Kali Linux, fazendo análise de vulnerabilidades, trabalhando com servidores. Muita gente achava impossível. Foi aí que nasceu o apelido o hacker cego. Ele se formou em defesa cibernética e segurança da informação pela Unifavip Weiden, o primeiro deficiente visual do país a conseguir esse feito. Não contente, fez 8 pós-graduações na área de cibersegurança e acumulou mais de 50 certificações internacionais, incluindo o Oxford Diploma, Fortinet NSE e ISO 27001. Em 2025, Juan descobriu uma falha crítica nos complementos NVDA Remote e Tele-NVDA Remote. Esses complementos permitem que usuários de leitores de tela controlem computadores remotos. O problema: eles aceitavam qualquer senha por mais fraca que fosse e não tinham um mecanismo de autenticação adicional. Mais de 1000 sistemas estavam usando senhas como 1234.
Ele reportou a vulnerabilidade e recebeu o identificador oficial CVE 2025-26326. Com isso, se tornou o primeiro cego do mundo a publicar uma vulnerabilidade no NVD, o National Vulnerability Database, o banco de dados mantido pelo governo dos Estados Unidos. Isso é um marco e tanto. O governo brasileiro não tem sequer um banco de vulnerabilidades nacional decente. Mesmo assim, foi um cidadão comum que resolveu o problema. Aí está o ponto mais libertário dessa história toda. Nos Estados Unidos existe o NVD, no Japão existe o JVN, na China existe o CNNVD. E no Brasil? No Brasil, sei lá, nada. O governo brasileiro nunca criou um repositório nacional de vulnerabilidades de segurança. Resultado: profissionais e estudantes brasileiros precisam ler relatórios técnicos em inglês, o que cria uma barreira enorme para quem não domina o idioma. Juan Matthews resolveu fazer o que o Estado jamais fez. Ele criou o BNVD, o Banco Nacional de Vulnerabilidades Cibernéticas, uma plataforma privada, independente e acessível que traduz as CVEs do NVD para o português e permite que qualquer profissional brasileiro consulte vulnerabilidades sem depender de intermediários governamentais. Isso é exatamente o oposto do modelo estatista. Ao invés de esperar que o governo crie uma solução, o que poderia levar décadas e custar milhões em impostos, um indivíduo identificou o problema, desenvolveu a solução e a colocou no ar, sem licitação, sem burocracia, sem comissão parlamentar, só o código e vontade. O BNVD já está funcionando com busca por CVE, fabricante, severidade CVSS, integração com Mitre, AT&T e ICK e notificações de segurança. Tudo gratuito e tudo em português. Juan não encontrou barreiras só na tecnologia em si. A universidade onde ele estudou usava o Blackboard, um sistema de gestão acadêmica que era praticamente inacessível para leitores de tela. Ele precisou de ajuda constante de colegas e professores para conseguir fazer matrícula, acessar materiais e entregar trabalhos. O ensino superior deveria ser o lugar mais preparado para lidar com diversidade. Ele costuma dizer: na prática, é onde você encontra mais barreiras. Os problemas vão além. Painéis de controle em Smart TVs que exigem visão, imagens em relatórios de vulnerabilidade sem texto alternativo, plataformas de curso online que não funcionam com leitores de tela. As empresas privadas também têm sua parcela de culpa, mas Juan defende que a liberdade de mercado permite que quem oferecer produtos mais acessíveis ganhe vantagem competitiva. Aos poucos isso vem acontecendo. Juan Matthews foi reconhecido como Microsoft MVP, Most Valuable Professional, o primeiro especialista em cibersegurança cego a receber essa premiação global. Também é embaixador da Yazoo, plataforma open source de SIEM, e membro da ONCE, grupo de profissionais de cibersegurança. Ele já palestrou para mais de 12 mil pessoas, compartilhando sua história de superação e seu conhecimento técnico. Ele escreveu o livro Golpes Digitais: Como se proteger na era da internet. A obra foi publicada em português e inglês. É o primeiro livro de segurança cibernética no Brasil escrito por um deficiente visual. Também escreveu Illuminati, a nova ordem mundial, pela Amazon e Clube de Autores. Além disso, reportou vulnerabilidades para Google, Microsoft, Nubank e Smiles, sempre seguindo o caminho ético da divulgação responsável. E não para por aí. Ele também fundou o OSINT Brasil, o maior diretório gratuito de ferramentas de inteligência de fonte aberta do país, com mais de 1.300 ferramentas atualizadas automaticamente. Nada. E é exatamente esse o ponto. Juan Matthews não precisou de cota, não precisou de subsídio, não esperou política pública de inclusão digital. Ele aprendeu sozinho, construiu do zero e hoje entrega valor real para o mercado. Ele enfrentou muitas barreiras, universidades inacessíveis, plataformas que não funcionam, sistemas mal projetados. São problemas que o mercado está começando a resolver naturalmente.
Consumidores e empresas estão percebendo que acessibilidade não é caridade, não é favor, é bom negócio. O Estado, por outro lado, nunca criou o Banco Nacional de Vulnerabilidades, não criou políticas efetivas de acessibilidade digital, não formou profissionais na velocidade que o mercado precisa. Quem fez isso foram indivíduos como Juan. A história dele é a prova de que quando o cidadão assume o protagonismo, os resultados são muito mais rápidos e eficazes do que qualquer plano governamental. O indivíduo enxerga problemas que a burocracia não vê, mesmo quando o indivíduo está literalmente de olhos fechados. Juan Matheus Rebelo Santos é o exemplo clássico de que as barreiras mais difíceis de vencer não estão no corpo, estão na mente. Ele poderia ter aceitado o destino que o sistema reserva para pessoas com deficiência: subemprego, dependência de benefícios, vida limitada. Em vez disso, de ficar com o pires na mão esperando a boa vontade do Estado, escolheu aprender, construir e competir. Ele é o rosto da cibersegurança inclusiva que o Brasil precisava. Mas mais do que isso, ele é a prova viva de que o indivíduo é capaz de resolver problemas que o Estado insiste em ignorar. Enquanto o governo gasta bilhões em estruturas que não funcionam, um cego de 21 anos construiu um banco de vulnerabilidades nacional, publicou uma CVE global, está ensinando o mercado que acessibilidade e tecnologia podem e devem andar juntas. Tudo por vontade própria, sem pedir licença a burocrata nenhum. E você ainda acha que precisa de autorização do Estado para fazer acontecer? Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!